Pronto, a notícia boa em relação ao cronograma de imunologia. Vejam só, eu tinha destinado, né, a imunologia e na imunidade inata trabalhar em 2 encontros. Na verdade, a gente já vai ter necessidade de ter mais um encontro sobre esse tema. Por quê? Porque resposta inflamatória também está inserido dentro da imunidade inata, tá? E outra coisa que vai ser bom para vocês, eu estou querendo tirar essa parte dos seminários, tá? E ter aula normal, dia 27. Então, em vez de ser seminário, na próxima semana, né? A gente concluiria a parte de imunidade inata e ficaria dia 4, só a prova oral, tá certo? Eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Marcelino, pode repetir bem rapidinho? Posso. A proposta é a gente tirar esses seminários, né, dia 27, e ter aula normal. A continuidade dos outros conteúdos. Assim, sistema complemento a gente já viu, está terminando de ver praticamente, e resposta inflamatória está dentro de imunidade inata, né? E aí não há interferência no conteúdo. Eu só quero ganhar mais um dia para a gente terminar o conteúdo todo e fazer a prova dia 4, não alterar o dia da prova, tá? O que é que vocês acham? Aí, no caso, não teria mais os seminários, era? Não teria, a pontuação seria em relação àquele trabalho que vocês fizeram de órgãos linfóides, tá? Eu ia dar uma pontuação a mais. Aliás, uma pontuação, porque aquela atividade, né, como eu falei para vocês, era só a princípio para auxiliar na nota, né? Mas, como eu vou tirar os seminários, eu posso colocar uma nota para aqueles trabalhos, né, somar com a nota da avaliação oral. Então, eu estava pensando em colocar aqueles trabalhos valendo 2 e a prova oral valendo 8. O que é que vocês acham? Alguém quer falar? Certo. Assim, eu estou tirando uma atividade que vocês teriam a mais, né? Porque seria para escolher um artigo e apresentar esse artigo. Então, favorece a vocês nesse sentido, né? E me favorece porque eu ganharia um tempo para trabalhar esse conteúdo com mais calma com vocês, tá? Mas aí, no caso, quem só mandou digitado que apresentou no link Não, foi... não teria problema não, Tá certo. tá, Vitória? Não tem problema não. O importante é ter feito, né? E aí eu já considero lá, vou analisar. Eu até dei uma devolutiva, né, em alguns eu coloquei o visto, que foi só visto, no sentido de que estava tudo coerente, né? Outros eu coloquei algumas observações e outros eu não recebi, né? Tava lá o anexo sem nada. Mas aí depois eu entendi que era componente de outro grupo que já tinha mandado, né? Já tinha enviado. Acabei compreendendo, tá? Tudo bem assim, então? Ok. Vou colocar na apresentação para a gente começar. Olha, gente, eu vejo que nesse conteúdo tem muitos detalhes, né? Então, assim, é interessante que vocês vão lendo o conteúdo, não deixando acumular, e eu estou também adequando a forma de trabalhar. Porque como eu vejo que é muito conteúdo, estou indo bem devagar nesses conteúdos, né? Eu tinha feito, a princípio, aquele cronograma com os conteúdos separados, mas achei melhor juntá-los. Porque, na verdade, esse plano foi a professora Karim que me passou. Então, ela tinha colocado separado. Depois eu vi a necessidade de colocar tudo junto, né?
cada professor tem seus métodos, né? Então, assim, eu estou colocando tudo isso num conteúdo só, que seria imunidade inata, que envolve tudo, fica melhor de vocês compreenderem. Na aula anterior, a gente viu alguns mecanismos, né, mecanismos do sistema complemento, que tem como intuito agir sobre patógeno e também atuar defendendo as células próprias do corpo, para não sofrer esse ataque do sistema complemento. Então, existem outras moléculas, outras proteínas que atuam, né, defendendo a superfície da membrana da célula própria, para não haver o ataque do sistema complemento. Existem alterações nas doenças autoimunes, né? Nas doenças autoimunes, às vezes, o sistema complemento ele também ataca o que é próprio. Ou pode ser um ataque só a nível de anticorpos, né? Imunidade adaptativa. Então, pode haver variação nesse ataque, porque vai caracterizar também um tipo de doença autoimune. Então, doenças autoimunes como púrpura, não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença em que tem uma resposta mais completa, tanto do sistema complemento como a ação de células e também a ação de fagócitos, né? Células, fagócitos, anticorpos e sistema complemento. Então, tudo isso atacando células próprias. Então, a pessoa precisa ter um acompanhamento melhor, principalmente de ficar sendo acompanhado com tratamento efetivo, né? Por quê? Porque é uma resposta imunológica muito forte sobre o que é próprio. Hoje, a gente vai caracterizar essa primeira linha de defesa, que são os fagócitos, né? Aí, quando eu falo fagócitos, a gente tem que lembrar o que são fagócitos, né? Macrófagos, células dendríticas, monócitos também. Essa primeira linha de defesa é ela que está constituindo a primeira linha de defesa celular, né? A gente conversou um pouco sobre o sistema complemento, né? E a gente vai entender agora como acontece essa ativação desses macrófagos e como esses macrófagos eles vão atuar fazendo com que haja eliminação desse patógeno. A gente tem como característica que os macrófagos eles são derivados de outras células que a gente viu, chamada monócitos, e a gente pode dizer que quando há essa diferenciação é porque a célula já passou por um processo de maturação, e a tendência é que essa maturação ela seja intensificada com base também na presença de patógenos. Então, quanto mais patógenos, ou quando começar esse ataque por patógenos, aumenta-se a produção, a diferenciação desses monócitos em macrófagos. Outra característica é que os macrófagos recebem um nome diferenciado na localização em que eles têm. Eles são bem distribuídos nos tecidos, né? Podem estar também presentes na linfa, mas eles estão mais concentrados nos tecidos, porque eles vão seguir depois dos tecidos para a linfa, levando aqueles fragmentos dos patógenos, e no fígado eles recebem um nome específico, que seria as células de Kupffer, no fígado, né? Atuando também nessa defesa. Então, como o fígado é um local de metabolismo, né? Então, existe uma diferenciação lá, em termos de nomenclatura, para definir esses macrófagos que estão presentes lá. Então, são macrófagos do mesmo jeito, só que recebem um nome diferente, né? Esses macrófagos, a gente viu que quando eles atacam inicialmente o patógeno, eles precisam atacar esse patógeno por um mecanismo de englobar esse patógeno, destruir esse patógeno depois desse englobamento, formando o fagossomo, né, pela ação do fagossomo, e ao mesmo tempo eles têm a necessidade de liberar fragmentos desse patógeno e expor na superfície, para chegar até lá os linfonodos, por exemplo, e começar a ativar as células T e as células B. Para haver esse reconhecimento com o patógeno, os macrófagos precisam de receptores. Esses receptores eles vão estar envolvidos tanto na comunicação com o patógeno, no reconhecimento do patógeno,
como também na comunicação com outras células de defesa, né? A gente vai ter alguns tipos de receptores. O mais comum, que se liga ao patógeno, é o CR1. Esse CR1, ele faz com que haja uma ligação direta com o patógeno, principalmente em decorrência do sistema complemento. Então, o sistema complemento se deposita e a gente tem um reconhecimento do macrófago a partir da deposição dessas proteínas, gerando o quê? A primeira proteção celular. Então, a primeira identificação desse patógeno do macrófago com o patógeno a partir desse receptor que seria o CR1. Né? O CR3 e o CR4, aí ele já tem uma função diferente. Essa função é de levar aqueles pedacinhos, né, dos fragmentos do patógeno, né, e se ligar com aqueles outros fragmentos do complemento. Então, a ligação direta com o patógeno, ela se estabelece pelo CR1, o CR3 e o CR4, que são outros receptores, eles vão se ligar com aquele fragmento que está na configuração solúvel do C3, que é o C3b. Então, aquele pedacinho solúvel, já interagindo com a água, né? Essa ligação com esse fragmento proporciona a outra etapa, que seria o englobamento desse patógeno. Então, ele pode se ligar diretamente ao patógeno, ou pode também se ligar de certa forma, com fragmentos do complemento e induzindo esse englobamento, essa fagocitose. Vai ficar mais clara com as imagens. Ó. Então, a gente está vendo o seguinte, nós estamos analisando nessa imagem o macrófago. No macrófago existe o CR1, que é esse receptor que vai se ligar ao patógeno, né? E essa ligação do CR1, ela pode se dar de forma direta com o C3b sem ser solúvel, o C3b já depositado na superfície da bactéria. Então, como é um ataque inicial, né, o sistema complemento se deposita sobre a bactéria, a gente viu que o C3b é uma via muito clássica para a inibição de bactérias. O CR1, ele é emitido no macrófago, que vai se encaixar com o C3b na bactéria. Depois que se encaixa, a gente tem um processo de formação de vesícula, que é uma depressão em que essa ligação vai fazer com que puxe o patógeno e, ao mesmo tempo, é emitido os pseudópodes, que são esses falsos braços aqui, formando o quê? O fagossomo, né? Esse fagossomo tem a função de se fundir com os lisossomos, estão presentes aqui, riquíssimos em enzimas, e degradando o patógeno, no caso a bactéria. Vejam que essa degradação proporciona a permanência de alguns fragmentos. Esses fragmentos aqui, eles vão ser expostos por outro receptor, né, que a gente vai ver na aula que vem, e aí a outra etapa de ativação dos macrófagos. Então, os macrófagos foram inicialmente convocados para fazer essa primeira defesa, englobar o patógeno, reconhecer e englobá-lo. Depois, eles destroem esse patógeno, pegam pedacinhos dele e colocam na superfície externa do próprio macrófago para levar até os linfonodos, principalmente, os órgãos linfóides secundários, para ver esse reconhecimento entre as células T e células B com esse fragmentozinho e, consequentemente, desencadear a imunidade adaptativa. Existe também outro processo, que é quando os receptores dos macrófagos, eles são colocados externamente com um pedaço desse patógeno. Mas antes disso, há outro processo, que é a liberação de substâncias químicas que induzem a inflamação para recrutar mais macrófagos e outras células de defesa, como os neutrófilos. Tá?
Aqui é um exemplo simplório mostrando a participação desse primeiro receptor, que seria o CR1, tá? Esse CR3 e esse CR4, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre a função dele. Por quê? Porque ele está ligando aos fragmentos do C3b já solúvel. Aqui, nesse esquema, o C3 não está solúvel, C3b, né? Ele tem a função de se encaixar com a bactéria, se ligar à bactéria. O C3b insolúvel, que é aquele izinho, indica que ele já interagiu com a água e ele pode atuar nessas outras vias que a gente viu anteriormente, só lembrando. Tenho que voltar aqui para vocês lembrarem. Ó, a gente tem o C3b, que você deposita sobre a superfície do patógeno. Só voltar aqui para a gente entender o C3b solúvel. Ó, a gente está vendo aqui que o IC3 ele já está na forma solúvel, interagindo com a água. Quando a gente tem a adição do fator B, aí ele fica IC3b solúvel. Qual a função dele? Se encaixar com o fator D, fragmentar o fator B em Bzinho e BA. Esse fragmento proporciona que venha mais C3b, porque está na forma solúvel, né? E proporcionando que esse C3b seja clivado em C3a e C3b. O C3a tem a função de recrutar células de defesa, que vão se ligar com os macrófagos, principalmente. E esse C3b se depositar sobre a superfície do patógeno e permitir o reconhecimento por macrófagos, tá? Então, a gente só está entendendo essa diferença. A gente vai ter receptores no macrófago que vão se ligar ao C3b, que é o sistema complemento na bactéria, que é o CR1, e o CR2 e CR3 vão se ligar com essa forma já solúvel que a gente vai ver mais na frente. Tá? É só para vocês lembrarem desse processo. Então, com base na ligação do C3b, né, existe uma via do complemento que é uma via alternativa denominada via 5. Como é que funciona essa via 5? A gente viu a via C3, né? A gente agora vai ver a via 5, que é a via alternativa. É interessante a gente analisá-la porque ela vai estar correlacionada com a ativação dos macrófagos, tá? Então, vamos ver ela um pouquinho antes, para depois entender como acontece essa ativação dos macrófagos com a participação dessa via. Essa via alternativa ela vai se dar pela junção do C3b, que tem por função se depositar sobre o patógeno, como a gente viu aqui, ó, né? Essa deposição. Então, o C3b, numa via alternativa para intensificar a ação do complemento, ela vai se ligar com o C3, que é aquela outra proteína que está de uma forma inativada, né? Não está ainda disponível para o ataque, formando uma convertase, ou seja, tornando um complexo proteico com atividade enzimática, que a gente chama, toda vida que houver a palavra convertase, é uma proteína, é um conjunto proteico que vai ter a função de se ligar com outras proteínas, quebrar, clivar, ativando, convertendo ela em outro produto. Então, sempre que eu ouvir falar em convertase, se refere a um complexo proteico ativado. Então, essa junção faz com que a molécula C3b se duplique, ela vai ficar numa conformação C3b2, né, mais Bzinho. Né? Esse complexo todo a gente chama de convertase da via C5 alternativa. Tá? Esse complexo aqui, ele se junta com mais C5, com o C5, que é outra proteína presente também no plasma sanguíneo, mas ela tem algumas diferenças. Ela não possui a ligação tioéster. C3, ela tem a ligação tioéster e favorece o quê? O ataque inicial com a água e depois a sua deposição sobre o patógeno por aquelas vias que a gente já estudou. O C5 não tem, né? A proteína C5 não tem. Então, essa ligação da convertase mais C5,
vai proporcionar que haja a deposição desse C5 sobre os patógenos. Outra característica é que a C5 ela tem um grau de ação, de certa forma, melhor do que a C3. É outra diferença que existe. O mecanismo para geração, para ativação do sistema complemento por essa via alternativa é muito parecido com o anterior. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter a convertase, que é essa daqui, né? A partir da junção do C3b com C3, formou a convertase. A convertase proporciona, a partir principalmente do encaixe com o fator B, que é esse em amarelinho, a possibilidade do C5 se encaixar. E, consequentemente, como a gente está falando sobre uma convertase, ela vai quebrar esse C5. Quando ela quebra o C5, ela faz com que haja a liberação do C5b e do C5a. A gente viu que na outra via, na via alternativa, quem se deposita é o C3b, né? E o C3a serve para recrutar células de defesa. Aqui é a mesma coisa. Então, quem vai se depositar é o C5b, né? E o C5a vai ter a função de se ligar ao macrófago, consequentemente recrutar mais células de defesa. Vejam, essa é uma via que a gente considera via alternativa C5, porque envolve o complexo C5. Existem outras vias a partir da liberação desse 5B que vai gerar um poro, um buraco na bactéria, no patógeno, tá? O C5B, ele vai o quê? Se inicialmente, antes de ele se depositar sobre a superfície do patógeno, ele vai se juntar com outras proteínas, o C6 e a C7. A proteína C7 e a proteína C6, formando um complexo. Esse complexo, o C5b por si só, não tem a capacidade de interagir com a camada lipídica que está presente no patógeno. Aí, uma estratégia é ele se juntar com outras proteínas e fazer com que uma dessas proteínas tenha a capacidade de interagir com essa bicamada lipídica, que é a C7. Então, à medida que é formado esse complexo aqui, a C7 consegue perfurar a bicamada lipídica e estabelecer essa interação sobre a superfície do patógeno. Quando depositado sobre a superfície do patógeno, vem outro complexo maior, denominado C8, que se junta, né, basicamente interage com C5b, nessa região com C5b, e ativa o recrutamento de um complexo ainda maior, que tem a capacidade de perfurar e se depositar de forma muito rápida, formando poro, que é o C9. Então, à medida em que o C8 se deposita, recruta C9 e acontece uma cascata polimérica ou uma cascata de polimerização em que essa proteína ela começa a recrutar mais proteína e, ao mesmo tempo, perfurar esse patógeno, gerando o complexo de perfuração do patógeno, que é nada mais do que um poro, né? A formação de um poro. O que acontece com o patógeno? Ele vai começar a perder líquido, principalmente íons, proteínas, e ele vai acabar murchando, né? Ele vai acabar perdendo toda essa água e sofrendo lise, né? Ou rompimento. Ou o contrário, ou ele acaba ganhando muita água e ele explode, né? A bactéria, por ela ter às vezes uma cápsula, né? Dependendo se é bactéria gram-negativa ou gram-positiva, as gram-positivas, por ela ter uma cápsula, ela perde aquele líquido, mas ainda tem aquele formato, né? Chamado, ela sofreu plasmólise, né? Mas ainda tem aquele formato. O importante é quando esse ataque é suficiente, porque já vai inativar a bactéria, né? Que já está com poro ali. Porque a bactéria, esse mecanismo atravessa também a cápsula, né? Que é muito interessante. E consegue, de certa forma, favorecer a eliminação desse patógeno só pela via do complemento.
Gente, dúvidas até então? Da mesma forma que a outra via, da C3, a via C5 também precisa de uma regulação, né? Não pode ficar sendo ativada demasiadamente, né? Senão, vai faltar proteínas para agir, né? E não é viável, biologicamente falando. Então, tem algumas proteínas também, como na outra via, da via C3, que vão regular isso. A proteína S, que são proteínas de superfície, então por isso que recebe o nome de proteína S, existem duas, né, essa clusterina e o fator J, que elas vão ter a função de se associar com o C5b. Então, o C5b associado aqui no início com essas proteínas de superfície, não vai haver deposição sobre a superfície. Por quê? Porque não vai haver a interação com, principalmente, o C7, que é aquela proteína que tem a capacidade de perfurar, né? E aí, não tendo essa interação, não tem a possibilidade de se depositar sobre a superfície. E aí, a gente já tem outro tipo de regulação, que são esses fatores de restrição homólogos, né? E o CD59, que é um complexo proteico. Geralmente, esse 59 sinaliza o peso molecular desse complexo, que é dado em Dalton. Vai impedir o recrutamento de C9. C9 aqui no esquema é o mais importante, porque é esse complexo que vai gerar o poro, né? Então, se não tem C9, não vai haver a formação do poro. Só vai haver a deposição sobre o patógeno, né? Não vai haver a formação do poro. Mantendo, assim, que esse processo não prossiga, né? Não forme o poro. Aqui a gente está vendo o esquema mostrando isso. A gente vai ter, nesse caso aqui, quando há a formação do complexo, né, do poro, a partir de C9, e quando a gente tem a interferência do CD59, que vai se ligar a outro complexo. Veja só que interessante. Esse complexo aqui, a gente considera, né, a junção, é o nome que se dá, de todos juntos, C5b, C6 e C7 e C8. Aquilo abrevia esse nome, né? Aí esse complexo é o mesmo, esse aqui, é o mesmo. Então, a associação de CD59 impede a interação do C9. Consequentemente, não há formação do poro, né? Isso é importante em quê? Em evitar que as próprias células humanas elas sejam interferidas pela ação, destruídas pela ação dessa via do complemento, né? No patógeno, para cessar também, para parar essa deposição, esse mecanismo também funciona de regulação. Em relação às células humanas, tem que estar presente sempre, né, esse complexo CD59. Então, a gente pode dizer que essas proteínas de superfície, elas estão mais relacionadas à regulação para terminar aquele processo no patógeno, e esses fatores de restrição e o CD59 estão mais relacionados à regulação sobre a superfície das próprias células humanas, tá? Controlando esse processo. O C3A e o C5A, o C3A é aquele fragmento derivado do processo de ação do complemento da via C3. Eu vou voltar o slide para vocês lembrarem. Ó. Vou voltar aqui. Ó, C3A, liberado, né? Então, o C3A é o que foi liberado. O C5... O C5A também é o liberado de onde? Dessa via. Essa via aqui, ó. C5A. Os dois, eles vão ter correlação com recrutar mais células de defesa e ativar processo inflamatório. Como elas estão muito relacionadas com a inflamação, elas vão receber o nome, né, de anafilatoxinas, que são toxinas, digamos assim, proteínas, que estão relacionadas com a produção
de substâncias inflamatórias, estaminas, principalmente. A C5, em relação a C3, é mais estável e potente. Por quê? Porque a C5, a C5, sem ser C5A, né? A C5, ela tem uma configuração de não ter ligação TIO-este, como a gente falou. Dessa forma, o produto dela, C5A, acaba sendo mais estável e tem uma ação mais efetiva no processo de inflamação e de recrutar células de defesa do que a C3A, tá? Como é que vão agir esses produtos derivados da via C3 e da via C5, né? Vão fazer com que haja uma interação com os fagócitos, um reconhecimento com os fagócitos, e também podem favorecer a ligação com células do endotélio, para possibilitar que esse endotélio sofra dilatação e seja possível atravessar, as células de defesa atravessarem, como também elas podem ligar mastócitos, né? O que é que mastócitos gera? Gente, o que é que mastócito gera? Oi, tem alguém aí? Esses mastócitos, eles vão liberar substâncias inflamatórias, principalmente estaminas. Aqui é basicamente uma sequência. Então, depois que esses fragmentos se ligam às células de defesa, às células do endotélio e também aos mastócitos, começa a haver o quê? A liberação de substâncias inflamatórias que vão induzir a contração do músculo da parede do endotélio, né? Dos capilares, de forma geral, dos vasos, de forma geral, melhor dizendo, e possibilitando que células de defesa atravessem esse endotélio. E no mastócitos e basófilos, o que é que vai acontecer? Liberação de substâncias inflamatórias, principalmente estaminas, que existem vários tipos de estaminas que estão relacionados com a inflamação. Além das estaminas, para aumentar ainda mais a dilatação do endotélio, existem substâncias vasoativas. Elas que vão fazer com que haja dilatação do endotélio também, e também induz aquele calor na região inflamatória, né, onde está acontecendo a inflamação. Então, a inflamação, ela é o conjunto de estaminas e substâncias vasoativas, entre outras substâncias, que vão induzir o quê? Dilatação do endotélio, recrutamento de células de defesa e aquele calor, né, que chama rubor, né, que é quando acontece o processo de inflamação. Nessa imagem, a gente está vendo as funções desses fragmentos derivados das duas vias, C3A e C5A. O que acontece? A gente está vendo o endotélio aqui, né, as paredes do endotélio, as células de defesa dentro, como também, olha só, anticorpos, que já fazem parte do quê? Da imunidade adaptativa. Essa via aqui, que vai envolver anticorpos, é a via, aquela via que a gente viu que existe a via da lectina, né? A via alternativa e a via clássica. Quem envolve anticorpo é a via clássica, né? Vejam só, a gente está vendo aqui o seguinte, que a partir da liberação desses fragmentos, vão ser desencadeados esses processos, permitindo o quê? Que haja principalmente a dilatação. Quando há dilatação, é possível haver liberação de algumas substâncias que vão sinalizar que está acontecendo processo de infecção, como também vão permitir que os próprios patógenos consigam atravessar e sejam alcançados pela ação do complemento, como também possibilitar a migração de células de defesa, como a gente está vendo nessa outra imagem aqui, né? Para o quê? Para auxiliar nesse processo de destruição do patógeno. Então, essa dilatação do vaso, ela é muito acentuada pelas substâncias vasoativas e também pelas substâncias inflamatórias, proporcionando
saída para o sequestro, para a ação do complemento desse patógeno, como também para liberação e chegada de células de defesa para auxiliar nesse processo. Qual é a célula de defesa mais recorrente aqui? A gente vai ter os macrófagos, né, e mastócitos também, tá, atuando nesse processo. Nesse caso, além do sistema complemento, que tem essas proteínas que seguem essas vias, a gente tem outras proteínas que estão aqui sendo liberadas e são componentes do plasma, tá? Essas proteínas vão ter ação também antimicrobiana, né, antipatógeno. Algumas vão estar relacionadas com a coagulação. O sistema de coagulação é principalmente com base numa reação em cascata, que vai haver ativação favorecendo a deposição de plaquetas e liberação desses fatores de coagulação, né, formando o tampão, que a gente vai ver isso em patologia, né. Além disso, a gente tem sistema de substâncias denominadas cinina, que são substâncias que estão relacionadas à inibição de outra substância derivada do metabolismo microbiano. A gente tem essa bradicinina, que é uma substância que atua principalmente em consequência da infecção por bactéria, né? E nós temos também presente no plasma inibidores de protease, que são enzimas produzidas pelos micro-organismos. Dentre elas, existe uma que tem uma ação mais conhecida, que é a alfa-2 macroglobulina, que é um tipo de inibidor de protease presente no plasma e que pode agir de duas formas. Ela tem uma ligação também com o C3, a ligação TIO-oeste, em que ela faz com que essa ligação TIO-oeste se ligue à substância produzida pelo patógeno, no caso a protease, e, consequentemente, neutraliza essa protease, ou ela pode mudar a sua conformação a partir de um lançamento de uma isca. Então, ela joga na sua configuração proteica, uma parte em que essa protease se liga e depois ela muda a sua conformação para neutralizar essa protease. Essa imagem mostra bem quais os mecanismos de ação da alfa-macroglobulina. Então, ela tem a ligação TIO-oeste escondida e tem uma região que a gente chama de região isca. Então, ela pode fazer com que a protease produzida pelo patógeno se ligue à região isca e, consequentemente, mude a sua conformação, sequestrando essa protease e, consequentemente, neutralizando essa protease, inibindo a ação dela, a ativação dela. Tá? Esses dois mecanismos podem ser encontrados pela alfa-macroglobulina. Ela faz parte do sistema complemento? Não faz parte. Essas substâncias aqui são proteínas plasmáticas que têm outra ação. O sistema complemento é mais de se depositar sobre o patógeno, né, e recrutar células de defesa. Essas aqui estão envolvidas na formação do tampão, como também na atividade antimicrobiana direta. Então, como a bradicinina, ela pode se ligar ao patógeno e destruir esse patógeno, né, porque ela já tem uma ação antimicrobiana direta, ou pode haver inibição daquelas moléculas produzidas por esses patógenos, que a gente chama de protease. Qual a função das proteases? Destruir proteína. Então, o patógeno ele libera essas proteases na intenção de invadir mais tecido, né, de destruir aquele tecido. E aí, uma das alternativas também, além do complemento, é a produção desses inibidores de protease. Tá? Correlacionando com a ativação dos macrófagos, né, a gente vai ver que existem receptores diferentes. O macrófago vai ter receptores de conexão com proteínas do tipo lectinas, que a gente chama receptores de lectinas, que podem ser receptores de manose e receptores de glicano, lembrando que essas duas substâncias são carboidratos, né? Então, são receptores que têm uma configuração de carboidrato para se ligar com aquela região específica do patógeno, também rica em carboidrato, essa interação. Vão existir também receptores de limpeza, né? Esses receptores de limpeza,
eles vão interagir com substâncias com carga negativa no patógeno. Um exemplo são os deixa eu lembrar agora. Lipossacarídeos, que são lipídios juntos com carboidratos presentes em bactérias. E aí esses receptores de limpeza reconhecem a carga negativa e encaixam, né, no macrófago. Então, quem vai ter esses receptores? Os macrófagos. Vão reconhecer o quê? Reconhecer substâncias de carboidrato ou reconhecer substâncias com carga negativa. Além disso, tem receptores que vão se ligar às proteínas do complemento. Então, o macrófago vai ter esses 3 tipos de receptores para haver a sua ativação, né? Favorecer a sua ativação. Esse esquema mostra a presença desses receptores. Ó. Receptores de mannose, que estão enquadrados como receptores de lectina, né? Vão reconhecer principalmente carboidratos, receptores de glicano, que também são receptores de lectina, reconhecendo também carboidrato. Esses receptores de limpeza, eles vão estar sendo denominados receptores de varredura ou de limpeza, a mesma coisa, tá? Já os outros receptores de complemento, ó, a gente vai ter o CR3, lembra que eu falei? E o CR1 também, né? Que não está aparecendo aqui na imagem. Aí, ó, mostrando que esse receptor de lectina se liga à bactéria a partir de regiões específicas de carboidratos na bactéria, consequentemente, consegue favorecer o englobamento da bactéria, que forma o fagossomo a partir da junção com o lisossomo, né? Aí vai se chamar fagolissossomo e, consequentemente, destrói a bactéria. Esses outros receptores de glicano e de varredura, deixa eu só mostrar a diferença. Esses dois de lectina estão mais envolvidos com o englobamento do patógeno. Esses de varredura, como o próprio nome já diz, é mais detecção. Então, ele vai lá sinalizar que tem um lipossacarídeo ali. Tem carga negativa, então sinaliza que aquilo é estranho, né? E outra coisa, eles são muito específicos para patógenos. Então, consegue distinguir o que só tem patógeno e que não tem nas células humanas. É uma detecção. Esse aqui, CR3, é de se ligar com proteínas que foram depositadas em bactérias por ação do complemento, ou seja, reconhecer complementos. A gente tem outros aqui, né? Esse receptor LPS é de lipossacarídeo e também auxilia no reconhecimento de lipossacarídeos em bactérias, e esse TLR, que é o que a gente vai falar na próxima aula, que é o que gera a ativação do macrófago para induzir a imunidade adaptativa, tá? Foram essas informações de hoje, dessa aula. Tentei colocar ela mais resumida. Na semana que vem a gente termina, né, focando um pouco sobre a ativação dos macrófagos e, consequentemente, também falando sobre a primeira geração da imunidade adaptativa, ok? Dúvidas, pessoal, sobre essas informações? Sim, vou mandar o slide. Tá, gente? Então, um bom fim de semana para vocês, se não tiverem dúvidas, tá? E aí a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, no horário normal, tá? Excepcionalmente essa semana, porque eu estava participando de um congresso online e estava corrigindo apresentações, né? Avaliando as apresentações dos alunos na terça-tarde, tá? Então, bom fim de semana para vocês e eu vou mandar essa aula de hoje junto com os slides. Então, bom fim de semana.